Bom, não estou iniciando uma série, como é de costume de nós fazermos aqui. Essa é uma pregação avulsa. Eu estava esses dias orando e comecei a sentir um peso específico no meu coração sobre algo e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu acredito que é um assunto importante e relevante para todos, que em algum momento você vai se deparar com ele, ou já se deparou com ele, e eu acho que é importante a gente entender o que o Senhor tem a dizer a respeito disso. E o tema dessa pregação hoje é o sofrimento. Vamos abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 17 e 18. Segunda Coríntios 4, versículos 17 e 18. Então, a palavra de Deus diz assim: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora vemos, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Senhor, eu peço que o Senhor libere sobre esse lugar o espírito de sabedoria e de revelação. Senhor, eu peço que aquilo que o Senhor vai fazer aqui vá muito além das minhas palavras, vá muito além daquilo que eu tenho capacidade de transmitir, Senhor. Que o Senhor libere a unção do Teu Espírito Santo sobre esse lugar, para que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para que o nosso coração seja preparado pelo Senhor, ó Pai, para que a nossa vida Te glorifique cada vez mais. Em nome de Jesus, Senhor. Bom, o meu assunto hoje é o sofrimento e eu queria começar essa palavra com uma pergunta. A pergunta é o seguinte: é realmente possível você viver sem sofrer? A gente se depara com várias coisas no dia a dia, né? Então eu lembro tem um slogan de uma igreja, slogan da igreja, mas que é muito comum, sim, muito conhecida, e o pessoal passava na frente e via lá escrito, né? Pare de sofrer. Quase todo mundo já viu isso, né? Pare de sofrer. E aí você via vários casos e realmente pessoas que estavam em profundo sofrimento e foram libertas por Deus. Isso daí é verdade, isso realmente acontece. Eu acho que se a gente fosse perguntar aqui, a gente poderia ter vários testemunhos de pessoas que falariam: olha, eu estava sofrendo muito com tal coisa, então eu conheci o Evangelho, eu conheci a Cristo, e aí eu fui liberto do meu sofrimento. E isso é maravilhoso, e Deus realmente faz isso. Mas a questão é que existe um ideal na nossa sociedade, um desejo, uma busca constante para se livrar completamente do sofrimento. E as pessoas, elas fazem de tudo para isso. Elas buscam novos estilos de vida, novas formas de alimentação, novos tipos de atividade física, novas religiões, novos relacionamentos, novos lugares para morar. E basicamente muita coisa que a gente faz na nossa vida tem como objetivo que nós sejamos livres do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, isso a gente pode concordar, né? Assim, tem pessoas que gostam, mas geralmente é um distúrbio que a pessoa precisa de tratamento e tal. Mas a questão é que ninguém deseja o sofrimento por si mesmo. Ninguém pensa assim: nossa, tudo que eu queria na vida era, sabe, sofrer um pouco mais, era ter uma situação difícil. Ninguém fica com esse tipo de sonho. E se você conhece alguém que tem esse tipo de sonho,
sai de perto dessa pessoa. Mas a questão é que uma coisa é certa, e todos nós intuitivamente sabemos disso. Na verdade, duas coisas são certas e nós intuitivamente sabemos delas. Uma delas é que é impossível viver a vida sem experimentar sofrimento. Se você for procurar lá no fundo dos seus pensamentos, você olhar para a vida humana, olhar para o mundo ao seu redor, você vai chegar à conclusão de que é impossível viver sem sofrer, que você não tem como escapar do sofrimento, que por mais que você faça coisas para se livrar dele, em alguma curva, em alguma esquina, ele vai alcançar você. Mas tem uma outra coisa que todos nós sabemos, intuitivamente, no fundo do nosso coração, nós temos a certeza de que nós não fomos criados para sofrer. O desejo do ser humano, a busca que nós temos de nos livrar do sofrimento, ao mesmo tempo que ela é totalmente incoerente com a vida que nós vemos ao nosso redor e com a nossa própria experiência, lá no fundo do seu coração tem alguma coisa que te diz: cara, você não foi feito para viver isso. Você foi feito para experimentar prazer. Você foi feito para experimentar alegria. E quando nós experimentamos essas coisas, existe algo dentro de nós que nos diz assim: é isso que você foi feito para viver. É isso que você foi feito para experimentar. Esse é o propósito da sua vida. Talvez você vá pensando assim: não, o propósito da minha vida é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como todos bem sabem, é ruim, é um negócio horrível, é um negócio que sempre tem a ver com aquilo que eu não quero. Tem gente que fica na igreja pensando assim: não pensa que você não quer ir para a África, não pensa que você não quer ir para a África, não pensa que você não quer ir para a África, porque se eu pensar, Deus vai ouvir meus pensamentos e vai falar: você pode ir para a África, porque você não quer. E eu sou Deus, e o meu trabalho é fazer tudo para te contrariar. Mas não é assim que a gente vive durante muito tempo. Eu lembro uma época, eu tinha medo de Deus falar comigo que Ele não queria que eu casasse. Aí o que eu fazia? Eu não orava sobre isso. Porque quando você não quer, por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece, você sabe que se você tocar num determinado assunto, vai dar ruim o negócio, vai ficar feia a situação. Aí o que você faz? Você evita. A pessoa, ela começa a falar do negócio, opa, calma aí. Nossa, gente. Não era nada não. Então, como eu estava te falando, então o que a gente quer fazer? A gente quer evitar os assuntos com Deus, porque a gente acha que Deus é o grande estraga-prazeres do universo. O desejo de Deus é nos dar coisas que nós não queremos. Mas isso, a gente sabe também que não é verdade. Por mais que o nosso coração, às vezes, prega uma peça em nós e ele quer nos fazer ter esse tipo de pensamento, a gente sabe que isso não é verdade. Porque a verdade é que o seu coração, ele anseia profundamente por prazer, por satisfação. Mas, ao mesmo tempo, você se depara com um mundo ao seu redor que é cercado por sofrimento. E a nossa conclusão a respeito disso é a seguinte, é que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos ao sofrimento, às aflições, às dificuldades, porque nós vivemos em um mundo que é formado por pessoas que são frágeis, que são fracas, que são pecadoras. E, ao mesmo tempo, nós vivemos em um corpo que é frágil. Você já parou para pensar nisso? Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, sobre o quanto o corpo humano é frágil. O quanto a sua vida pode acabar ou pode mudar completamente em um piscar de olhos. Um pequeno acidente, uma pequena queda.
ou uma doença inesperada pode mudar completamente a sua vida. As pessoas ao nosso redor são falhas. O nosso corpo é frágil. E o mundo no qual nós vivemos é um mundo caído. É um mundo caótico. Quando nós olhamos para a natureza, a gente vê muita beleza, mas a gente vê também o quanto a natureza pode ser terrível, devastadora. E a questão é que a fragilidade dos nossos corpos, a fraqueza das pessoas ao nosso redor e a condição caída e caótica do nosso mundo nos expõe a inúmeras oportunidades de sofrimento durante toda a nossa vida, durante todos os nossos dias. A cada dia você pode ter diversas oportunidades de sofrer por conta desses 3 fatores que eu falei para vocês aqui agora. E o que não consegue encaixar qual que é o propósito de Deus nisso tudo? É o propósito original de Deus que nós soframos? Isso eu posso dizer para você com toda certeza que não é. O propósito de Deus original, quando Ele nos criou, quando Ele criou a humanidade, quando Ele criou Adão e a sua esposa Eva, ali naquele jardim, o objetivo dele não era que eles vivessem uma vida de sofrimento. Pelo contrário, Ele criou cada um de nós para que nós pudéssemos experimentar alegria plena, felicidade. Mas teve uma coisa que aconteceu no meio dessa história aí. A questão é que nós, cada um de nós, em Adão, nós escolhemos abandonar Deus, uma fonte inesgotável de alegria e de prazer. E nós decidimos, por nossa própria vontade, pelo desejo do nosso coração, que nós iríamos buscar uma satisfação fora desse Deus que nos criou. Nós decidimos, no nosso coração, em Adão, mas isso acontece até os dias de hoje, nós decidimos que Deus não é confiável o suficiente para que Ele possa prover para nós uma vida de alegria plena e de satisfação. Nós começamos a acreditar que nós mesmos, pelas nossas próprias forças, poderíamos providenciar isso, poderíamos alcançar isso, a nossa própria alegria, a nossa própria felicidade, a nossa própria satisfação. E como que nós desejamos alcançar essas coisas? Nós desejamos alcançar essas coisas não em Deus, mas nas coisas que Ele criou. E a questão é que a partir desse momento, a humanidade toda, ela entra num relacionamento com tudo aquilo que Deus criou, que é um relacionamento errado, e que a Bíblia chama de idolatria. Você sabe o que é uma definição clara de idolatria? Idolatria não é simplesmente o cara que vai na missa e que se prostra diante de uma imagem de um santo. Não, isso daí é uma coisa muito superficial do que significa idolatria. A idolatria, ela tem a ver com a postura do nosso coração, quando nós decidimos que nós vamos buscar satisfação na criação de Deus e não no próprio Deus. Isso pode acontecer através de uma busca de satisfação nas riquezas, mas isso também pode acontecer através de uma busca de satisfação em outras pessoas, de uma busca de satisfação naquilo que eu mesmo posso fazer e na forma como outros percebem aquilo que eu faço. A questão é que a idolatria, ela tem a ver com qualquer coisa da qual você extrai satisfação e significado para a sua vida, que não seja o próprio Deus. E o problema é que nós vivemos em um mundo onde todas as pessoas vivem dessa forma, onde todas as pessoas estão tentando extrair da criação de Deus uma satisfação que elas só podem encontrar no próprio Deus.
E grande parte do nosso sofrimento é derivado disso, é derivado dessa relação errada com a criação de Deus, que nós podemos chamar de idolatria, mas também pode ser chamada de pecado. Muitas vezes, nós que somos cristãos, que frequentamos a igreja, que vivemos isso e que estamos inseridos nesse contexto da fé, nós achamos que nós estamos completamente livres da idolatria, mas nós não percebemos que o nosso coração, ele sofre muitas vezes. E o sofrimento do nosso coração não tem a ver com a fraqueza dos outros. Não tem a ver com a fragilidade dos nossos corpos. Mas tem a ver com o fato de que nós estamos plenamente inseridos na mentalidade idólatra desse mundo, onde nós tentamos extrair satisfação do nosso trabalho, e o nosso trabalho nos frustra, e a falta de reconhecimento no nosso trabalho nos frustra, e isso vale também para o ministério. Nós tentamos extrair satisfação do nosso cônjuge. O marido olha para a esposa e tenta extrair dela a alegria e a satisfação que ele só poderia encontrar em Deus. E da mesma forma a esposa olha para o marido e ela tenta extrair dele a alegria e a satisfação que ela só pode encontrar naquele que criou os dois. Uma mãe olha para os filhos e tem uma relação idólatra com seus filhos. E todas essas coisas nos fazem sofrer. Mas Deus, com seu grande amor, enviou o seu Filho para nos resgatar da realidade idólatra desse mundo. Deus enviou o seu Filho, nascido como um homem, para que ele pudesse não só viver uma vida perfeita, mas para que ele pudesse também morrer no nosso lugar e restaurar essa relação correta com Deus, onde nós podemos olhar para o Senhor, onde nós podemos olhar para aquele que criou todas as coisas e o nosso coração pode encontrar satisfação nele. E através de uma relação correta com ele, nós podemos sim usufruir de todas as outras coisas que ele criou. Nós podemos ter um casamento alegre, nós podemos ter uma realização na nossa vocação, nós podemos ter amizades e bens materiais que nós usamos, mas nós usamos para a glória de Deus. A questão não tem a ver com o que você faz ou o que você deixa de fazer. A questão principal tem a ver com a postura do seu coração em relação a Deus e em relação às coisas e às pessoas ao seu redor. Cristo morreu para nos libertar desse sistema idólatra desse mundo. Só que isso não nos livra plenamente do sofrimento. Você concorda comigo? Você concorda que, ainda que você não tenha uma relação idólatra com as coisas que Deus criou, ainda que você tenha tido a sua vida, o seu coração e o seu relacionamento com o Criador restaurado, isso não te livra de sofrer. Isso não te livra de enfrentar dificuldades na vida. Isso não é o propósito de Deus na criação do ser humano, que nós experimentássemos o sofrimento. Por que nós experimentamos ainda isso, mesmo depois de termos a nossa vida redimida e salva pela cruz de Cristo? A questão é que Deus tem um propósito no sofrimento que nós enfrentamos. Deus tem um propósito em cada problema, em cada dificuldade, em cada luta que nós temos. E esse propósito de Deus é o que eu quero expor aqui para vocês. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que sim, você vai enfrentar muita coisa na sua vida que vai te fazer sofrer, mas essas coisas não são sem propósito. E o que eu queria alcançar com essa palavra é que você não mais vivesse uma vida que desperdiça o seu sofrimento,
caindo em amargura, em ressentimento, em uma vida de frustração, mas que você entendesse o propósito do sofrimento da ótica de Deus e que através desse entendimento, mesmo em meio ao sofrimento, você possa experimentar a alegria. Então, sofrimento, de acordo com o dicionário, é uma dor física ou moral. E é claro que a gente pode expandir o significado do que é essa dor física ou essa dor moral. E o sofrimento ele pode ser mental, ele pode ser espiritual, ele pode ser físico, ele pode ir desde uma doença até uma tortura. E a questão é que, mesmo o nosso sofrimento interior, o sofrimento que acontece na nossa mente, no nosso coração, ele pode ser dividido em diversas categorias. A gente pode sofrer nos nossos relacionamentos, ou na falta deles. A gente pode sofrer na nossa vocação, ou na dificuldade de entender qual é a nossa vocação. A gente pode sofrer, até mesmo ter um sofrimento existencial, onde nós temos uma crise no nosso interior a respeito do qual que é o propósito da minha vida, por que eu estou aqui, por que essas coisas aconteceram comigo, para onde que eu estou indo. E esse não é um sofrimento, talvez você está pensando assim, não, mas eu conheço Jesus, eu fui salvo, eu estou na igreja, eu não vou ter um sofrimento existencial porque eu sei qual que é o meu propósito. Isso é mentira, gente. Mesmo como cristãos, nós sofremos crises de fé, crises a respeito do nosso propósito, da nossa vida. Porque isso não tem a ver com você ser ou não cristão, isso tem a ver com você ser humano. O mundo no qual nós vivemos, a fragilidade da nossa carne, essas coisas nos levam a ter essas crises interiores. Mas existe uma diferença fundamental entre o sofrimento cristão e o sofrimento daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que não foram redimidos, que não foram salvos, que não têm Jesus como o Senhor das suas vidas. Existe uma diferença básica entre esse sofrimento. E a diferença é que, sim, todo sofrimento tem um propósito, mas o sofrimento do cristão é um sofrimento de alguém que entende o propósito do seu sofrimento e que não só entende esse propósito, mas que sabe que tudo aquilo que ele está passando é para a glória de Deus. Mas talvez a maior diferença entre o sofrimento daqueles que não conhecem a Cristo e o sofrimento daqueles que conhecem e o têm como seu Senhor é que muitas vezes o cristão, ele não só vai saber como sofrer, mas ele vai escolher o sofrimento que é para a glória de Deus. E talvez essa é a parte mais escandalosa da mensagem da cruz de Cristo, é que nós não só somos um povo que podemos saber o que fazer e como nos portar e o que pensar quando nós estamos sofrendo, mas que nós somos um povo que pode escolher o sofrimento para a glória de Deus e mesmo em meio a esse sofrimento experimentar a alegria e a satisfação que vem somente dele. John Piper diz o seguinte, ele diz que todas as experiências de sofrimento no caminho da obediência cristã, venham elas de perseguição, doença ou um acidente, têm isso em comum. Elas ameaçam a nossa fé na bondade de Deus e nos tentam a abandonar o caminho da obediência. Por essa razão, todo sofrimento de qualquer tipo que suportamos no caminho do nosso chamado cristão é sofrimento com Cristo e por Cristo. O que ele quer dizer com o sofrimento que é com Cristo e por Cristo? Bom, a gente precisa entender o seguinte: você pode sofrer sendo perseguido pela sua fé, ou você pode sofrer porque você sofreu um acidente, e nesse acidente você ficou com sequelas, e isso faz com que você tenha dor física, que gera sofrimento na sua vida. Qual que é a diferença entre esses dois?
Bom, no seu interior não tem diferença nenhuma. Porque o que esses sofrimentos vêm para contestar é a bondade de Deus. Quando você sofre uma tortura pela sua fé, ou quando você é difamado pela sua convicção e o seu relacionamento com Deus, você é desafiado a continuar crendo que Deus realmente é bom, mesmo em meio ao seu sofrimento. Mas quando você sofre por causa de uma doença, não tem ninguém que está causando aquilo ali em você, mas mesmo assim, o seu coração está sendo confrontado com a seguinte pergunta: eu estando doente hoje, Ele continua sendo bom? Ele continua sendo soberano? E além disso, não só existe o questionamento se Ele continua sendo bom, mas eu vou continuar sendo fiel, mesmo enfrentando esse sofrimento? E a questão é que todo sofrimento que nós enfrentarmos, ele é um sofrimento com Cristo, porque você está caminhando com Ele, e o sofrimento vem na sua direção. Você está obedecendo o chamado dEle, e o sofrimento vem sobre você. Você está depositando a sua fé nele, e de repente você se vê em meio a uma situação de dor. E a questão é, nessa situação, você está sofrendo com Cristo, se você continuar caminhando com Ele. E você está sofrendo por Cristo, se você continuar servindo a Ele, mesmo em meio aos problemas. Nós cremos que Deus pode curar qualquer doença. Nós cremos que Deus pode fazer milagres, e a gente já viu vários aqui nessa comunidade. Nós vimos pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, tanto de problemas físicos quanto de problemas emocionais. Mas a questão é que o maior milagre que Deus pode fazer não tem a ver com curar os nossos corpos, mas tem a ver com ter um povo que é fiel a Ele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. O testemunho de Deus na terra tem a ver com levantar um povo que crê na sua bondade, independente do que acontece. Se nós sofremos para a glória dele. E quando nós sofremos para a glória dele, existe uma promessa sobre nós. Essa promessa e essa glória que nós podemos experimentar, ela pode ser dividida em dois tipos de glória que nós vemos na Escritura. E essa glória que nós vemos, ela está muito relacionada com a glória do próprio Cristo. Porque quando Jesus veio na sua primeira vinda, Ele nasceu ali de Maria, e Ele andou sobre a terra, e Ele exerceu o seu ministério, e Ele tinha uma glória. Mas essa glória que Ele tinha não era uma glória que era visível para todos. Era uma glória que só podia ser acessada por meio de revelação. Mas a glória que Ele vai ter na sua segunda vinda, a glória que Ele vai ter quando o sinal dEle aparecer nos céus e Ele voltar para estabelecer o seu reino nessa terra, essa glória vai ser visível e ela vai ser clara para todas as pessoas do mundo. Da mesma forma, existe uma glória futura que está totalmente ligada ao nosso sofrimento presente, mas existe uma glória presente que está totalmente ligada a essa manifestação futura. Eu queria falar um pouco sobre essa glória do futuro. 1 Coríntios 15, 19 diz que se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Ontem eu estava conversando com o Ciro e ele me deu um exemplo perfeito para essa pregação aqui.
Ele estava falando que, isso aqui vai para a internet, então se seu cliente ficar chateado com você, você se resolve com ele. O Ciro estava conversando com um cara na loja que ele trabalha e ele falou que o cara estava falando que comprou um terreno lá em Goiás, ou no Goiás, né, para aqueles que são de lá. Ele comprou um terreno, não lembro agora o nome do lugar, mas é lá quase no Tocantins. E o cara falou que tá construindo um bunker nesse lugar. E teve um gasto de mais de 400 mil. Meu Deus. Mais de 400 mil para construir esse lugar. Para que ele possa se proteger do planeta que está vindo colidir com a Terra. Gente, pensa aqui comigo. Se tivesse um planeta realmente vindo na direção da Terra, e ele viu, e o cara descobriu lá umas pesquisas que esse lugar é um dos lugares que vai ser menos atingidos, menos afetados por essa colisão. Se isso fosse verdade, agora a gente acharia engraçado, normal. Mas no dia que o planeta tivesse vindo, que você não tivesse um bunker, que você não tivesse gastado 400 mil reais, que você tivesse rido da cara dessa pessoa, você ia se sentir muito idiota, não ia? Não é verdade? Fala para mim. Você não ia ficar assim? Nossa, não acredito. Era verdade, cara. O planeta está vindo, eu não tenho onde me esconder. O cara lá, eu ri da cara dele, mas agora ele vai sobreviver, eu vou morrer. E a minha família, e não está ninguém a salvo. E aí, o que acontece é o seguinte. Você já reparou que quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, a gente tem uma tendência de se concentrar nos benefícios que a pessoa pode receber ao crer no evangelho, os benefícios imediatos que ela pode receber. Ou seja, a gente se concentra na nossa pregação em oferecer para as pessoas paz, alegria, satisfação, cura, propósito na vida, transformação de uma realidade ruim da vida dela. Quando nós pregamos, nós nos concentramos naquilo que Cristo pode oferecer nessa vida. Nós testemunhamos para as pessoas como que nós fomos transformados, o quão ruins nós éramos, o quanto a nossa vida estava bagunçada, e que quando nós conhecemos a Cristo, essa realidade mudou. Mas raramente nós falamos do céu, raramente nós falamos da ressurreição, raramente nós falamos do futuro. Para Paulo, a vida cristã era composta de uma série de escolhas sacrificiais que seriam dignas de pena se a mensagem do Evangelho não fosse real. Pergunta que a gente deve responder: será que a gente concorda com ele? Ou melhor, será que a sua vida concorda com ele? Quando você olha para a sua vida, você pensa, por exemplo, ou melhor, as pessoas ao seu redor pensam o seguinte: cara, fulano é louco. E será que você pensa a respeito da sua própria vida? Conforme você vai vivendo, você pensa assim: olha, se não houvesse a ressurreição,
eu escolheria isso daqui. Mas como eu sei que existe uma esperança no futuro, eu posso enfrentar esse sofrimento aqui, porque eu sei que esse sofrimento é passageiro. Quando você olha para a sua vida, será que a sua vida faz sentido, mesmo se o evangelho não fosse real? Será que aquilo que você escolhe no seu dia a dia, você escolhe com a perspectiva de não sofrer tanto, porque você não está pensando que essa vida é uma vida que pode ser uma vida de escolhas, de sofrimento, porque existe uma esperança futura e real, onde você vai ser livre de tudo isso. Quando Paulo está falando sobre isso, em 1 Coríntios 15, 32, ele diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é engraçado porque geralmente a gente lê essa passagem e a gente pensa nela da seguinte forma, a gente pensa assim, não, Paulo está dizendo o seguinte: se não vai ter ressurreição, o que eu vou fazer? Eu vou virar um glutão, um beberrão, um devasso, e eu vou aproveitar de tudo, de todo tipo de pecado que essa vida tem para oferecer. Só que não é isso que ele está falando. Quando ele fala comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ele não está dizendo que a melhor forma de aproveitar essa vida é se tornar um bêbado, devasso e glutão. Sabe por que ele não está dizendo isso? Alguém aqui vê um bêbado na rua e fica com inveja? Alguém aqui, você sai de manhã e aí você vê o cara que está saindo do bar naquela hora, bêbado, sujo, e aí você olha para ele e fala assim: que vidão, hein? Poxa, estou eu aqui acordando cedo e esse cara aí passou a madrugada inteira bebendo. Ninguém pensa isso. Ninguém tem inveja de pessoas que vivem na prostituição. Ninguém tem inveja de pessoas que vivem uma vida de um mergulho total no pecado. Você sabe o que a gente almeja? Uma vida onde você desfruta de forma moderada de todos os prazeres que existem nessa vida. O que Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto não é que, se não houvesse ressurreição, eles deveriam virar pessoas que vivem vidas de devassidão. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se não tem ressurreição, sabe o que eu ia fazer? Eu ia casar, eu ia morar num lugar bem legal e eu ia comer comida boa durante todos os dias da minha vida. Será que isso não se parece um pouco com o alvo que grande parte da igreja tem hoje? Será que isso não se parece um pouco com aquilo que você deseja para a sua própria vida? Casar, comer e viver uma vida confortável. O que Paulo está dizendo aqui é que todo cristão deveria viver uma vida de sacrifício e de sofrimento voluntário, porque ele acredita que esse sofrimento está gerando para ele um depósito que vai ser desfrutado eternamente. O problema é que nós vivemos vidas e nós vivemos um evangelho que está focado nessa vida, que está focado no quanto de lucro eu posso ter, no quanto de conforto eu posso conseguir, no quanto de proveito eu posso tirar.
Isso não depende de você estar ou não no ministério. Isso não depende de você ir ou não para missões. Porque tem missionário, tem gente que está no ministério e que está vivendo desse jeito, que está vivendo simplesmente para o seu próprio ventre, que está pensando simplesmente no quanto de lucro eu posso ter. Deixa eu ver aqui a decisão que eu vou tomar. Se eu tomar essa decisão, eu vou ter sucesso no ministério. Se eu tiver sucesso no ministério, eu vou ter conforto na minha vida. E se eu tiver conforto na minha vida, eu vou realizar o propósito que eu quero. E se nós vivemos assim, a nossa vida cristã é uma vergonha, é uma farsa, é uma mentira. Porque não foi isso que os apóstolos pregaram. O que Paulo disse foi o seguinte, ele disse: eu sofro constantemente, eu passo fome, eu sofri naufrágios, eu fui espancado, e eu não fiz essas coisas porque eu não tinha escolha. Eu não fiz essas coisas porque elas vieram e me alcançaram. Eu fiz essas coisas porque eu corri nessa direção. E eu corri nessa direção porque eu sabia que isso ia resultar em uma glória maior para Deus. O quanto da sua vida tem sido um sofrimento voluntário para a glória de Deus. O quanto da sua vida tem a ver com tomar decisões que vão te privar do conforto e que não vão te levar a ter mais dele, que vão te privar de satisfação nessa era, para que você possa desfrutar de uma satisfação eterna em comunhão com Ele. Que eu vou te dizer o seguinte: muitos de nós, muita gente que tem muito sucesso no ministério, muita gente que tem muita projeção, vai ter pouquíssima glória no reino de Deus. O que você está escolhendo? O lucro imediato desse mundo, ou uma glória inextinguível no reino de Deus? O nosso sofrimento, ele só encontra propósito quando existe esperança. Pensa aqui comigo, gente. Toda pessoa de sucesso, ela entende esse princípio, que o sofrimento, ele leva à glória. Isso é válido nessa vida aqui. Só que a questão é que o sofrimento que a pessoa que não conhece a Cristo passa, para que ela possa alcançar uma glória, é um sofrimento nessa vida para uma glória que é recebida ainda nessa vida. Mas o sofrimento cristão deveria ser um sofrimento que, para aqueles ao nosso redor que não conhecem a Cristo, ele parece um sofrimento completamente sem propósito. O quanto que você tem escolhido sacrificar de uma forma que você não vai ter recompensa nenhuma. A gente tende a confundir essas coisas. Muita gente sacrifica coisas. Sacrifica o seu tempo, seu esforço, as horas do seu dia, não porque ela quer alcançar uma glória no reino de Deus, mas porque ela quer alcançar glória entre os homens. Se você está se sacrificando, mas a motivação do seu coração é o reconhecimento do seu ministério, você pode ter certeza que essa glória não é uma glória que você vai desfrutar eternamente.
essa é uma glória que você vai desfrutar aqui nessa vida. Se você está se sacrificando nos seus relacionamentos, simplesmente porque você quer que haja um resultado bom nas suas amizades, na sua família, ou mesmo na igreja, você não está sofrendo para a glória do reino de Deus. Você está sofrendo por um resultado dessa vida. Eu não estou dizendo que esses sacrifícios não possam render frutos no seu ministério, na sua família, nos seus relacionamentos. Isso pode sim acontecer. Mas o que acontece é que muita gente se frustra quando não consegue um resultado imediato. A pessoa dedica anos no ministério. E um dia chega um momento em que ela é traída. E automaticamente o coração dela fica amargurado. A pessoa dedica anos na sua família, no seu casamento. E um dia ela se frustra. E o coração dela se fecha, porque ela começa a perceber que ela não está conseguindo ter resultados imediatos, os quais ela vai desfrutar nessa vida aqui. Existe sim um sofrimento que tem a ver com uma glória no presente. No texto que a gente leu no início, 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17, diz que a nossa tribulação leve e passageira. Vocês sabem o que Paulo está querendo dizer com leve e passageira aqui, né? Leve e passageira dele é ser perseguido, ser açoitado, naufragar, ficar no mar 3 dias esperando alguém resgatar ele, cobra picar ele, ser traído pelos irmãos. Essa é leve e passageiro. Mas na passagem diz o seguinte, que isso produz para nós um peso de glória que é eterno. Na versão que eu li aqui, diz que é uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. E se você olhar uma passagem onde Paulo faz uma afirmação bem semelhante a essa aqui, que é Romanos 8, versículo 18, ele diz que ele considera os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Então a questão é a seguinte: essa glória, esse peso de glória que vai ser revelado no futuro, é a mesma glória na qual nós estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem de Cristo. Então, assim como Cristo andou pela terra, e a sua glória, ainda que não fosse visível para os homens, ela era uma glória interior, que tinha a ver com o seu caráter, com os seus atributos, com a sua disposição, com a sua vida interior. Essa mesma glória que Cristo tinha na terra, é a glória que está sendo gerada dentro de nós, conforme nós somos transformados à imagem de Cristo. E essa mesma glória que está sendo gerada dentro de nós, que nos transforma cada dia, transforma o nosso caráter, transforma o nosso coração, para que o nosso coração seja cada vez mais semelhante ao coração dele. Essa mesma glória é a glória que vai ser revelada no futuro, quando ele voltar. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é que na medida que você experimenta esses sofrimentos, na medida que você sofre por amor e pela causa de Cristo, para que o nome dele seja glorificado, você no seu interior vai sendo transformado de glória em glória, e o seu caráter e o seu coração vão se tornando mais parecidos com o dele, e é isso daí que vai ser revelado naquele último dia. Entende que o banco onde você está depositando
a glória proveniente dos seus sofrimentos é o seu próprio coração. E a medida de glória que você tem é a medida que o seu coração foi transformado à imagem de Cristo. E como que eu sei que o meu coração está sendo transformado à imagem de Cristo? Eu sei disso quando o meu coração está cada vez mais disposto a sofrer para a glória de Deus. A sofrer pode ser por meio de uma doença, pode ser um acidente, pode ser uma dificuldade no seu trabalho, podem ser problemas no ministério, pode ser traição, pode ser dificuldade no casamento, pode ser dificuldade com seus filhos. Todo esse sofrimento, ele pode ser revertido em glória para Ele e glória em nós. O sofrimento, ele é um instrumento de Deus para esculpir em nós o caráter do seu Filho. O sofrimento, ele traz quebrantamento para o nosso coração. E esse quebrantamento, ele abre os olhos do nosso coração para que nós possamos ver a glória do Filho. E quando nós vemos a glória do Filho, nós somos transformados. Nós sabemos, como igreja, que uma das formas que Deus mais usa para quebrantar o nosso coração são os relacionamentos. E talvez isso é uma coisa bem específica para essa comunidade que eu senti o desejo de falar com vocês, é que nós precisamos reformar a nossa visão sobre relacionamentos. Eu percebo que a gente se relaciona com os outros muito com o desejo de experimentar a comunhão. E às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade, nós recuamos dos relacionamentos. Seja relacionamento com líderes que cuidam da minha vida, seja relacionamentos com amigos que andam ao meu lado, ou seja relacionamento com pessoas que eu estou cuidando e que começam a me gerar dificuldades. Mas a questão é que nós precisamos reformar o nosso pensamento a respeito disso. Nós devemos entender que o sofrimento, ele faz parte desses relacionamentos. Mas esse sofrimento, ele tem um propósito. E o propósito dele é gerar em nós a imagem de Cristo, para a sua glória e para aquilo que nós vamos desfrutar eternamente, da glória dele. Bom, concluindo, e eu não estou mentindo, a vida cristã não é um estilo de vida de apenas suportar o sofrimento para por meio dele crescer, mas ela é um estilo de vida de escolher o sofrimento se esse sofrimento se apresenta para nós como um caminho de proximidade a Cristo. Queria ler com vocês Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 26. Então a palavra diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Então, o meu desejo
é que Deus possa nos capacitar e empoderar o nosso coração, para que nós possamos entender que os prazeres e o conforto dessa vida, eles são passageiros. Eles terminam. A nossa vida é como um sopro, mas existe uma glória e um prazer eternos esperando por nós. E assim como o nosso Mestre, como diz aqui em Hebreus 12, 2, que nós devemos fixar os nossos olhos nele, porque pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, mas hoje ele está assentado à destra de Deus. Cristo é tudo para nós. A sua glória é melhor do que qualquer conforto que esse mundo possa nos oferecer. Se a sua família te faz sofrer, escolha Cristo. Se os seus amigos te fizerem sofrer, escolha Cristo. Se o seu cônjuge te fizer sofrer, escolha Cristo. Se os seus líderes te fizerem sofrer, escolha Cristo. Se o seu trabalho te fizer sofrer, escolha Cristo. Se o ministério te fizer sofrer, abraça o sofrimento. Derrama a sua vida como uma oferta para Ele, somente para Ele, para que Ele seja glorificado em você.